Vamos partir para uma trilha técnica agora. A gente estava até agora na nossa sala lá comentando sobre gerenciamento, sobre como atuar com as práticas ágeis, etc. Agora o Fabrício vai entrar um pouquinho na parte de banco de dados. Para quem não conhece, o Fabrício foi premiado, né, esse ano como o maior contribuidor do Postgres, certo? E código, né? O cara que mais comitou. E segundo ele, ele não comitou comentários, ele realmente comitou código, tá? Importante. Passo a palavra então para ele, aí ele se apresenta e ele toca a ficha nos próximos 20 minutinhos, ok? Boa tarde, então, pessoal. O Helm já matou metade da minha palestra com a minha apresentação, né? Tem um slide aqui da apresentação. O assunto que eu vou abordar hoje ele é bem técnico. Independente de eu trabalhar com Postgres, ter uma empresa de consultoria de Postgres e tal, o que eu vou falar aqui hoje é aplicável a qualquer banco de dados. Um pouco restrito ao modelo relacional, vocês vão ver por quê com os exemplos que eu vou dar. Eu não vou falar nada do NoSQL e coisas do gênero, vão se ater só ao mundo de bancos de dados relacionais, que é o enfoque aqui. Então, um pouquinho de mim aqui, o Helm já falou, tá? Depois os slides vão estar à disposição, vocês peguem mais informações. Aqui também sobre o material. E como não poderia deixar de ser, antes de eu iniciar a falar propriamente dito sobre o assunto, tem um prelúdio. Até não é uma questão de nostalgia, mas é só para vocês terem uma ideia por que eu cheguei onde eu estou. Eu comecei na minha carreira de TI em 93 programando em BASIC. Foi ali que eu aprendi a programar. Logo em seguida, Clipper, com um pouco de C, 96 Pascal, que é o que tinha na época, e mais C. E aí, até aquela época eu não trabalhava, fazia software já ganhava uma graninha fazendo software, fazia um sisteminha de locadora, a história toda o cara começa, né? Mas não trabalhava com SQL. Então era DBF, era arquivo texto, então para fazer um relatório lá, nossa, era linhas e linhas de código para fazer um relatório simples com um agrupamento. E aí eu conheci um tal da SQL, que aí foi algum divisor de águas na minha carreira, que eu vi que com uma instrução SQL lá eu fazia aquele relatório que eu escrevia milhões de linhas de código. E logo depois, obviamente, a teoria relacional, que aí foi o que solidificou meu conhecimento em bancos de dados relacionais. Toda aquela parte chata lá da teoria relacional e que dá um embasamento muito forte. Depois passei pela web, desenvolvimento web, PHP, HTML, CSS e tudo mais. E aí, em 2009, como eu já atuava com desenvolvimento de software, sempre fui programador, né, gostava muito da SQL, tanto é que sempre quando tinha que fazer relatório, fazer coisa, eu sempre ajudava meu time nessa parte, desde até da modelagem lógica e física do banco. Em 2009, eu conheci um cara chamado Database Refactoring. Já conhecia refactoring de código normal, né? Nós fazer melhorias contínuas sem mudar a semântica, né? Fazendo sempre inspeção e melhorias no código. E eu acabei até apresentando, na época, um Agile Day que teve aqui em Porto Alegre, que foi que o Daniel organizou. E aí eu entendi mais sobre melhorias estruturais em bancos de dados. Ou seja, refatorar uma estrutura, melhorar. Porque, normalmente, um time de desenvolvimento se preocupa muito em melhorar o código e o banco sempre vai deixando um pouquinho para trás. Ele não evolui com a mesma qualidade, normalmente, do que o código evolui. O código evolui, a gente estuda patterns, refatoração, e mais patterns, mais refatoração, né, para eliminar as gambiarras, mas o banco não evolui da mesma forma. Né? E aí eu comecei a lidar a aprender mais técnicas de refatoração em banco. E agora, esse ano, eu sou pós-graduando aqui da casa, na tecnologias aplicadas com métodos ágeis, e comecei a estudar bad smells em banco. Ou seja, a gente tem os cold smells e a gente também tem bad smells em bancos, mau cheiro em banco. Ou seja, vocês têm uma estrutura que ela se deteriora, ela fica podre ao longo do tempo. Alguns motivos que isso acontece. Crescimento no volume de dados.
Ou transações. Obviamente, vocês vão botar um software em produção, no início era perfeito, rápido, lindo, maravilhoso, todo mundo feliz, né? Ao longo do tempo, é natural que um banco se deteriore, se não for dada a devida atenção, obviamente, né? Deteriora sobre o ponto de vista de que ele cresce muito de forma desordenada, aquele modelo original já não atende mais a carga que vocês têm hoje e o volume que vocês mantêm hoje de informação. Obviamente, usuários, né? E usuários aqui eu não digo só pessoas acessando, digo outras aplicações também acessando, porque vocês começam a desenvolver um software, daqui a um tempo, além da sua aplicação conectar no banco de dados, vocês vão ter outras aplicações, ETL, integração e um monte de coisa, integração com um terceiro e assim por diante. Isso também impacta e acaba deteriorando uma estrutura no banco. E, obviamente, a própria dificuldade em evoluir um esquema de um banco. Né? Por que é tão difícil evoluir um esquema de um banco? Porque ele não é algo estático, né? Não é só uma estrutura estática, não é só o esquema da base, as tabelas, índices, história de procedures e tudo mais. É dados, vocês manipulam com a informação que está ali. E muitas vezes a gente não tem nem downtime para poder adicionar uma coluna numa tabela. Ou adicionar um novo índice que vai melhorar a performance no relatório X. Então, tudo isso a gente tem que lidar no dia a dia para evoluir o esquema do banco. E, obviamente, também estratégias de manutenções. Isso, aí, pensando mais fisicamente na parte de baixo, lá, reindex, evitar inchaço em índice, inchaço em tabela e outras coisas mais que ocorrem ao longo do tempo. Com isso, deterioração e mudanças em requisitos, ou seja, evolução do software, mudou o requisito de negócio, mudou o requisito de software, o software vai mudar. E aí a gente tem o quê? Uma oportunidade de, na verdade não é uma oportunidade, uma necessidade de refatoração. Só que em banco, aí o bicho pega um pouco mais, porque é mais difícil a gente refatorar banco. Né? Porque além de comportamento, a gente também tem que manter a informação, os dados. Não é só a parte de uma refatoração num código, numa classe, lá extrair um método, aí tu faz um deploy, está em produção. Né? Tu faz um deploy do banco, dependendo do deploy que tu for fazer num banco, pode levar vários dias até ficar em produção. Imagina uma estrutura de banco de dados distribuído, tipo um Facebook da vida, que agora tem uma nova informação para manter. Imagina como é que não é um deploy desse. Não é algo tão trivial. E, obviamente, acoplamento. Né, que eu já comentei que são várias origens diferentes, não só mais o teu software que nasceu conectado ao teu banco, mas agora tu tem N origens acopladas ao banco, e aí tu refatorar uma estrutura do teu banco de dados complica, porque vocês vão ter que informar esses terceiros, as outras aplicações, testar, homologar, e aí é uma carga muito grande de trabalho. Os bad smells, falando de code smell, um conceito do Fowler lá, que é uma categoria comum de problema em código que indica a necessidade de refatoração. Ou seja, é aquele primeiro código que tu escreveu lá, meio gambiarra e tal, e aquilo está feio, está ruim, tem um design, é difícil até entendimento. Até nós estávamos na trilha anterior e se falou de qualidade, e se falou que a primeira coisa que a gente pensa em qualidade no código é botar um comentário. Né? Sendo que, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que pensar em qualidade num código é em refatorar aquele código, para ele ficar de um fácil entendimento. Ele tem que ser o mais fácil, que ele não precisa de nenhum comentário para tu poder entender aquilo que tu está visualizando. Né? E técnicas de refatoração apoiam. E a mesma coisa acontece com bancos de dados. O problema é similar. Tanto mau cheiro em código, uma estrutura de código ruim, como uma estrutura de bancos de dados ruim. E aqui agora eu vou apresentar para vocês algumas categorias de smells em banco, que são corriqueiras e que acontecem. Algumas eu peguei da literatura e outras da minha experiência, para vocês terem uma ideia do que a gente faz e o que a gente pode ter de solução. Como é curta a apresentação, eu não vou fazer nada prático. Se essa apresentação fosse 1 hora, eu conseguiria mostrar no detalhe alguns exemplos mais práticos, mas vai ser um pouquinho teórico. Um database smell, chamado multipurpose column, ou seja, uma coluna multipropósito. Né? Então, vocês têm uma coluna numa tabela de vocês que ela é utilizada, que ela tem 2 significados.
Quem é que poderia me dizer aqui qual coluna aqui seria uma coluna multipropósito? Tá. Oi? Não. Tipo, ela tem um propósito, um significado, que é saber se a pessoa é pessoa física ou é pessoa jurídica. Não seria essa. A data. Por que a data, pessoal? Olha o que a gente encontra por aí. Se o tipo for pessoa física, então aquela data é a data de nascimento da pessoa. Se o tipo for pessoa jurídica, aquela data é a data do início da atividade da empresa, a data em que a empresa foi criada, sei lá. Isso aqui é um bad smell em banco. Provavelmente lá no código de vocês têm alguma coisa para algum if da vida, lá seja o que for, algum trecho de código para poder entender isso aqui, que está lá no banco. Algumas sugestões de refactoring. Como a palestra não é de refactoring, o tempo é curto, eu só vou dar os nomes e vocês vão e buscam nas referências lá o que é o refactoring em banco de dados, que é feito lá, que foi publicado pelo Scott Ambler e o Pramod Sadalage, não sei pronunciar o nome daquele cara lá. Então, eles têm um catálogo de refactorings, que nem a gente tem refactoring em código para banco, explicando várias técnicas, vários cenários, e o que a gente pode fazer para refatorar e como fazer. Algumas sugestões para esse aqui seria fazer um split column e um move column. Ou seja, aquela coluna ela tem que ser dividida e mover ela para uma outra tabela. Tá? Tabelas multipropósito. Se nós for ver o nosso exemplo de pessoa, ela acaba sendo uma tabela multipropósito porque ela armazena informação de duas entidades diferentes. Ou seja, a entidade pessoa física e a entidade pessoa jurídica. Tanto é que tem aquela coluna lá, tipo, né, para denominar isso. E aí nós temos mais coisas. Além da data, que é uma coluna multipropósito, o que acontece nesse exemplo aqui? Eu tenho ali nome e nome fantasia. Se o tipo for F de pessoa física, o nome é o nome da pessoa. Se o tipo for J, o nome vai ser a razão social. E quando eu for pessoa física, eu tenho uma coluna chamada nome fantasia e eu tenho uma CNPJ. Aí elas vão ficar nula. Então, vocês têm duas entidades sendo armazenadas numa tabela. Isso também é um bad smell em banco. E aqui eu estou falando num exemplo trivial, pessoa. Se nós fosse evoluir isso aqui, poderia ter uma tabela pessoa que daqui a pouco ela guarda dados de um funcionário, ela guarda dados do usuário, né? Sendo que cada entidade tem o seu significado, tem a sua nomenclatura, o seu contexto na aplicação de vocês. Aí algumas sugestões para refatorar: split column, move column, split table, que é um refactoring que vocês dividem uma tabela em duas ou mais tabelas, né? Esse é o tipo de refatoração sugerida para corrigir esse bad smell. Dados redundantes. Pessoal, isso é um problema sério. Quem nunca abriu uma conta num banco e fez um cadastro, aí depois tirou um cartão de crédito, depois foi lá e fez um financiamento, depois fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí um dia tu vai lá no teu gerente e atualiza o teu endereço. Só que tu vai lá, atualiza o teu endereço e quando tu volta para casa, tu não recebe uma informação, seja de que vai vir um novo cartão de crédito, não sei o quê, que vai para o teu endereço antigo. O que acontece nesses casos? Existe muita redundância em dados nos bancos de dados desse tipo de instituição, né? Ou seja, o teu endereço vai estar ligado a um sistema X, vai estar ligado a um sistema Y e tudo mais. E isso também acontece num único sistema, que é o exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Eu tenho o meu sistema. Eu tenho a tabela SIS, o esquema SIS usuário e SIS funcionário. Ok? Né? Qual é o endereço do cara, sendo que é o mesmo cara? O cara é usuário e é funcionário na empresa.
né? Ele tem acesso ao sistema e ele também é funcionário, ele está dentro da folha de pagamento. Né? Aí eu troco o endereço dele ou algumas outras informações, por exemplo, data de nascimento, enfim, eu já vi sistemas mais complexos em que a data de nascimento está lá no cadastro da pessoa e está lá também lá no RH, na tabela do funcionário lá. Por quê? Porque eles não confiam que fica lá na tabela da pessoa, porque tem muita gente que acessa a tabela da pessoa, porque tem um cadastro genérico, aí daqui a pouco um caboclo vai lá e apaga a data de nascimento. E a data de nascimento é importante lá para o RH, lá, para algumas coisas. Ok? Então, esse também é um tipo de bad smell em banco. Aí, sugestões. Juntar tabelas, mover dados, apagar colunas, enfim. Algumas coisas que a gente pode fazer para resolver a situação. Tabelas com muitas colunas. Isso é outro bad smell. Quem nunca viu isso aqui? Ah, não, eu tenho o endereço de entrega, eu tenho o endereço de cobrança, tenho o endereço residencial, tenho o endereço profissional, eu tenho o telefone celular, o de casa, do fax, do contato, o principal, o alternativo, o secundário, enfim, o endereço da esposa. Né? Outro exemplo. Quem nunca viu isso aqui? Ah, eu tenho uma tabela de parâmetro. Aí na tabela eu tenho um registro na tabela. E aí eu tenho, né, o parâmetro 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Ah, não, mas o meu sistema é legal, porque eu tenho uma tabela de parâmetros para um módulo, outra tabela de parâmetros para outro módulo, aí daqui a pouco eu tenho 30 tabelas de parâmetros, 100 tabelas de parâmetros, uma para cada módulo. Aí cada uma com um monte de coluna e com um registro. Legal, né? Então, mais uma vez, split table, move column, criar uma tabela, unificar, transformar parâmetros em registros, né? E aí vocês têm uma tabelinha de parâmetros lá que vocês vão manter toda a base de parâmetros da aplicação. Isso para esse contexto, claro. Tabelas com muitas linhas também é um bad smell. E isso vai acontecer no início do projeto, vocês não vão ter noção disso. Isso vai acontecer ao longo do tempo, ao longo do uso do software e da constante input de dados no banco de dados. E isso, muitos dados, o custo, tanto para a memória, quanto para a CPU, e quanto para o tempo, para vocês buscarem ou alterarem uma informação, isso varia de acordo com o número de linhas de uma tabela. Todos os bancos de dados, pelo menos os que se preze, mantêm estatísticas sobre os dados das tabelas para o planejador poder entender como é que ele vai executar uma query para coletar a informação lá do disco lá e cuspir para vocês na tela. Né? E isso vai variar, obviamente, de acordo com o número de linhas de uma tabela. Um exemplo simples que eu coloquei aqui seria uma tabela de medidas ali e particionar uma tabela. Então, eu consigo pegar uma única tabela e dividir ela em várias tabelas menores, mas que ainda é a mesma tabela. Colunas espertas. Isso aqui é legal. Quem nunca viu uma tabela processo em que tem o número do processo? Aí o número do processo é um campo char. Né? E aí olha o que é o número do processo. Os 4 primeiros dígitos é o ano. Os outros 6 dígitos é um sequencial. Isso numa coluna, ou seja, vocês têm 2 significados numa mesma coluna do banco. Ou pior ainda, nesse segundo caso aqui, que é um débito com um número de processamento, isso são casos reais, tá, pessoal? 4 dígitos para o ano, aí os outros 6 dígitos é um sequencial do débito, aí tem mais 2 dígitos do número da parcela do débito, aí mais 2 dígitos do total de parcelas, se aquele débito é parcelado, e ainda mais um dígito verificador. Né? Então, vocês têm vários significados, né, numa única coluna, ou seja, uma coluna ultra esperta. Né? E aí vocês querem fazer, eu quero saber todos os débitos de 2003. Daí o ano está lá dentro do processamento, lá, daí tem que dar um substr, fazer uma engenharia, uma gambiarra, aí pior ainda a situação. Split column, obviamente, né, vocês têm uma coluna com várias informações, vários significados, né, então quebra isso em várias colunas. Esse aqui é legal,
que é a chave estrangeira fantasma, né? Vou passar rapidinho aqui só para explicar. Aqui eu tenho, por exemplo, um tipo e um código numa tabela. E aí, se o tipo for 1, então o código ele faz ficar com a tabela 1. Se o tipo for 2, ele é ficar com a tabela 2. Se o tipo for 3, ele é ficar com a tabela 3. Ou seja, ele armazena no campo código a APK da tabela em que ele faz referência. Representa isso aqui lá em SQL, no modelo relacional lá. Não tem chave estrangeira nessa encrenca. No máximo que vai ter, quando tem alguma trigger que vai validar isso aqui. Né? Então, vocês têm duas colunas na tabela lá, uma que diz que é da onde que é esse troço, uma que é o valor da APK da outra tabela, e aí começa a tocar dado lá para dentro. E aí vai fazer uma validação, uma restrição da integridade. Vai fazer uma junção. Vai fazer um join isso aí. Aí algumas sugestões para corrigir, tanto criar novas tabelas, introduzir constraints, né, ou seja, adicionar a chave estrangeira, a restrição da integridade que o banco de dados relacional prevê, e mover colunas. Tipo de dado errado. Tipo de dado errado. Isso é outro caso sério que eu vejo bastante. Por exemplo, CNPJ, CPF e RG. Eles não são um número. Por que a gente cria como char? Eu vejo um sistema, o CNPJ, sim, ele tem 14 números, né? Aí ela bota char 14. Mas ele armazena número. Por que eu vou armazenar ele como um char? A mesma coisa RG, CPF. Esse tipo de coisa, apesar de ser mais simples, também é bad smell. E o último ali, um atributo dinâmico, essas tabelas de atributo dinâmico que tem por aí, que aí eu tenho um nome do atributo, daí o tipo do atributo, né, que eu armazeno lá, se ele é um inteiro, se ele é uma data, se ele é isso, se ele é aquilo, e aí eu gravo um valor. Aí esse valor, ele é um que a gente chama de um campo flex. Daí vocês vão ter que fazer cast, tanto do valor de origem para texto, depois de texto para o valor de origem para poder capturar o dado. Vocês podem armazenar data, número, string, seja o que for, num cara desses. Isso aqui também é um bad smell, infelizmente. Só para comentar esses últimos dois, e o trigger spaghetti, que eu não exemplifiquei, o trigger spaghetti é ter trigger que dá update numa tabela que tem trigger, que dá update em outra, que tem trigger que dá update e daqui a pouco volta. Tá? Isso tem bastante também, isso também é bad smell. Né? E a última coisa sobre bad smell é medo de mudança, que no livro do Ambler lá, ele coloca como um bad smell. Medo de mudar é um bad smell. E, normalmente, quando a gente desenvolve software, o banco, a gente tenta mudar o menos possível, né, porque é uma trabalheira fazer uma mudança em banco, né, só que isso tem impactos. Né, inibe inovação, reduz efetividade, produz ainda mais bagunça, né, o banco fica pior ao longo do tempo. E a gente tem que lembrar sempre, falando em ágil, daquele valor coragem. Né, coragem para mudar, coragem e ter atitude para mudar. E a gente tem técnicas e ferramentas para isso. E a mudança de atitude também do lado de quem trabalha com banco, quem é DBA, se aproximar mais do time. Não ser aquele cara que fica lá escondido num canto lá e não fala com ninguém. Não, um DBA ele também tem que fazer parte do time, ele tem que ser um desenvolvedor. Até que hoje a gente tem os DevOps aí e tudo mais. Então, é toda a galera engajada com o mesmo objetivo. Tá? E aqui só considerações finais que a coragem para evoluir. Esse trabalho é um estudo inicial que eu estou realizando. A literatura é bem escassa. Para vocês terem ideia, sobre bad smells, eu encontrei em literatura em livro, em apenas um livro, dentro do database refactoring do Ambler, 3 páginas. Página 22, 23 e 24, se não me engano. E aí, pouca gente fala sobre isso em banco. Tem muita coisa sobre más práticas e tudo mais, mas sobre bad smells mesmo, detectar. E os próximos passos do meu estudo é montar uma taxonomia dos bad smells, fazendo a correlação com os refactoring, um pouco daquilo que a gente já viu com as sugestões, e possivelmente uma
tentar construir uma ferramenta para detecção, que aí é uma parte bem complicadinha. Era isso, então. Aqui tem algumas referências, meus contatos, e acabou o tempo. O Rafael ali me mostrou 0. Nota foi baixa, né? Quem tiver pergunta, só não faça pergunta difícil, por favor.